O que você está vendo é o Oreshnik, o míssil hipersônico mais avançado da Rússia. Um míssil capaz de viajar a Mach 10, ou seja, mais de 12.000 km por hora. Tão rápido que nem um sistema de defesa do mundo consegue interceptá-lo. Mas isso nem é o mais assustador sobre ele. Em novembro de 2024, a Rússia usou o Oreshnik pela primeira vez na Ucrânia. Cada um desses clarões é uma ogiva independente atingindo o alvo. O Oreshnik carrega múltiplas cabeças de guerra que se separam no ar, e é impossível defender contra todas elas ao mesmo tempo. Um único míssil desses pode devastar uma base militar inteira ou apagar um quarteirão urbano do mapa. Agora, preste atenção nisso. Em novembro de 2025, Alexei Surablev, um dos principais deputados da Duma, o parlamento russo, fez uma declaração explosiva. Moscou está pronta para entregar o sistema de mísseis Oreshnik à Venezuela. Isso mesmo que você ouviu, a Rússia está dizendo que pode colocar esse míssil na Venezuela a apenas 3.000 quilômetros da Flórida. Isso está acontecendo justo agora, em meio a uma escalada militar massiva dos Estados Unidos no Caribe. O maior porte-aviões do mundo se aproxima da Venezuela como parte da operação dos Estados Unidos contra o tráfico de drogas. O USS Gerald Ford entrou para o Comando Sul das Forças Americanas, que atua no Caribe. Com 4.000 homens a bordo, o porta-aviões vai reforçar a presença militar dos Estados Unidos na região, a maior desde a invasão do Panamá. No dia 13 de novembro, Pete Hegseth, o secretário de Defesa americano, deu nome à Operação Lança do Sul. O objetivo oficial? Combater narcoterroristas. À primeira vista, tudo isso parece uma jogada de mestre do Kremlin, certo? Pare para analisar. Eles ameaçam os Estados Unidos no próprio quintal deles. Forçam os americanos a recuar da Venezuela. Só que tem um problema. Porque essa pode ser uma das decisões mais estúpidas que Vladimir Putin já tomou. Para entender o motivo, temos que olhar para o que está acontecendo no Caribe agora. Essa Operação Lança do Sul colocou em movimento a maior demonstração de força militar americana na região em décadas. Ali está o USS Gerald Ford, o porta-aviões mais novo e poderoso do mundo, acompanhado por pelo menos 8 navios de guerra, incluindo destroyers com mísseis guiados e pelo menos um submarino nuclear de ataque. Ao todo, entre 10 e 15 mil militares americanos foram posicionados na região. Caças F-35B, os aviões de combate mais avançados dos Estados Unidos, estão operando de Porto Rico, e em El Salvador, aeronaves AC-130 Ghost Rider. Verdadeiras plataformas voadoras de destruição. Maduro sabe que os Estados Unidos não estão ali pelos cartéis. Estão ali por ele. E ele tem um problema muito maior do que a maioria imagina. Porque o exército venezuelano é um tigre de papel. A Venezuela possui no papel um arsenal impressionante. Caças Sukhoi Su-30 russos. Sistemas de defesa antiaérea S-300. Sistemas S-Book. Equipamento militar de primeira linha. Só que praticamente nada disso funciona mais. A frota de Su-30 dos 21 ou 22 aviões, que a Venezuela possui, apenas alguns voam esporadicamente. Os sistemas S-300, que deveriam ser a espinha dorsal da defesa aérea venezuelana, estão em estado de deterioração severa e colapso completo de capacidade. O motivo? Falta de manutenção, falta de peças, falta de conhecimento técnico. Esses sistemas russos são máquinas complexas que precisam de manutenção constante e a Venezuela simplesmente não tem nem os recursos, nem o conhecimento para mantê-los operacionais. Então, quando aquela armada americana começou a se aproximar, Maduro fez o que qualquer líder desesperado faria. Ele ligou para Moscou. E aqui é onde a história fica interessante. Porque a Rússia respondeu. Em 26 de outubro de 2025, um avião de carga russo, Ilyushin Il-76, pousou em Caracas, a capital venezuelana. O voo não foi direto. Ele fez uma rota tortuosa, parando em Cuba, Nicarágua, países sob influência russa. Dias depois, o avião voltou para Moscou, fazendo escala na Argélia, possivelmente pegando
alguma carga de retorno. Foi então que Alexei Zuravlev fez aquela declaração bombástica que mencionamos. A Rússia tinha acabado de entregar sistemas Pantsir, um EBUK-M2, e para a Venezuela, e ele ainda ameaçou. Informações sobre os volumes e nomes exatos do que está sendo importado da Rússia são classificadas. Então os americanos podem ter algumas surpresas. E então, veio a ameaça nuclear. Não vejo obstáculos para fornecer a um país amigo novos desenvolvimentos como o Oreshnik, ou, digamos, os provados mísseis Calibre. Pense no que isso significa. O Calibre tem alcance de até 2.500 quilômetros. Se lançado da Venezuela, poderia atingir Miami, Washington, Houston, Rio Canal do Panamá e o Oreshnik. Aquele míssil hipersônico que vimos no início. Colocá-lo na Venezuela seria como repetir a crise dos mísseis de Cuba de 1962, uma ameaça direta ao território americano. À primeira vista, Putin parece estar jogando xadrez em outro nível. Está abrindo uma segunda frente, forçando os americanos a gastar recursos no próprio quintal, tirando a pressão da Ucrânia e de quebra, salvando um aliado estratégico. Parece brilhante, certo? Mas vamos olhar mais de perto o que está acontecendo do outro lado do mundo. Porque enquanto esse U-76 voava para Caracas, carregando sistemas Pantsir, um EBUK, a Rússia estava literalmente pegando fogo. Durante todo o verão e outono de 2025, a Ucrânia lançou uma campanha sistemática de ataques com drones contra a infraestrutura energética russa. Não estamos falando de ataques esporádicos. Estamos falando de centenas de drones, noite após noite, visando especificamente refinarias de petróleo. E eles estão acertando. Refinaria após refinaria foi atingida. Em algumas regiões, até 14% da capacidade de refino foi destruída ou danificada. Os resultados foram devastadores. A Rússia começou a enfrentar escassez de gasolina, filas enormes nos postos, preços disparando. 10 a 20 regiões foram afetadas. A situação ficou tão crítica que o Kremlin foi forçado a banir a exportação de gasolina. Uma medida desesperada para um país que depende das exportações de energia para sobreviver economicamente. E aqui está o ponto crucial. Os sistemas que poderiam defender essas refinarias são exatamente os mesmos que Putin acabou de enviar para Caracas. O Pantsir S-1, por exemplo, foi projetado especificamente para isso. É um sistema de defesa de curto alcance, feito para derrubar drones, mísseis de cruzeiro e aeronaves voando baixo. É a defesa perfeita contra o tipo de ataque que a Ucrânia está executando. E a Rússia precisa desesperadamente de cada unidade que possui. Então, pare para pensar um pouco nisso. A Rússia está sendo atacada. Sua infraestrutura energética, a base de toda a sua economia, está sendo sistematicamente destruída. Seu povo está enfrentando escassez de combustível. E Putin decidiu pegar os sistemas de defesa que poderiam proteger essas refinarias e enviá-los para o outro lado do mundo. Para um país que provavelmente nem consegue operá-los adequadamente. E sabe o que é mais irônico? A Venezuela nunca operou o Pantsir antes. Esse é um sistema novo para eles. Operar e integrar esses sistemas com a rede de defesa aérea existente, que já está caindo aos pedaços, requer meses, se não anos, de treinamento. O exército venezuelano, que não conseguiu nem manter seus Su-30 voando, de repente vai operar sistemas russos de ponta? Claro que não. A única maneira desses Pantsir serem operacionais imediatamente é se os próprios russos estiverem lá operando-os. E é aqui que essa história fica perturbadora, porque aquele U-76 pode não ter trazido apenas equipamento, pode ter trazido operadores russos, talvez mercenários, possivelmente do sucessor do grupo Wagner, agora chamado Afrika Korps, operadores russos em território venezuelano, mas sem uniforme oficial, mercenários, a jogada perfeita para Putin. Se funcionarem, ele leva o crédito. Se forem capturados ou mortos, ele nega qualquer envolvimento. E ainda fica pior para Putin, porque tudo isso está acontecendo no momento em que sua relação com Trump está no pior ponto desde que Trump assumiu seu segundo mandato. Durante meses, Trump tentou negociar paz na Ucrânia. E durante meses, Putin enrolou, fez promessas vazias,
continuou bombardeando cidades ucranianas enquanto fingia estar interessado em negociar. Em 22 de outubro, Trump cancelou uma reunião marcada com Putin em Budapeste, declarando publicamente que não queria uma reunião desperdiçada e perda de tempo. A mensagem era clara: Trump não confia mais em Putin. E no dia seguinte, Trump implementou novas sanções devastadoras contra a Rosneft e a Lukoil, duas das maiores empresas de petróleo da Rússia. Sanções que podem custar bilhões de dólares ao Kremlin. Putin ficou atordoado. A relação já estava ruim. E agora ele decide enviar armas para um país que os Estados Unidos designaram como inimigo? É como jogar gasolina em uma fogueira. Uma situação complicada. Mas quer saber o que está realmente acontecendo aqui? A verdade é que Putin não é idiota. Ele sabe tudo isso. Mas então, por que ele faria algo tão aparentemente suicida? Para chegar a essa resposta, precisamos entender a posição em que Putin se encontra. Porque ele não pode vencer militarmente contra os Estados Unidos no Caribe. A assimetria de poder é absurda. Um porta-aviões nuclear americano contra um avião de carga russo. Não há comparação. Mas Putin também não pode politicamente se dar ao luxo de abandonar Maduro. Se a Venezuela cair, a Rússia perde seu último aliado significativo na América Latina. Sua reputação como potência global, já abalada pela queda de Assad na Síria recentemente, seria destruída. Putin não pode ganhar, mas também não pode perder. Então, ele está fazendo a única coisa que pode fazer: um blefe. Um blefe caro, arriscado e desesperado. Ele enviou equipamento suficiente para criar dúvidas, suficientes para forçar os planejadores militares americanos a considerar: e se eles realmente têm Pantsir operacionais lá? E se derrubarem um F-18, qual seria o custo político? Ele usou um parlamentar barulhento, Zuravlev, para fazer ameaças apocalípticas sobre Oresnik e Calibre, mas ao mesmo tempo seu ministro das Relações Exteriores, Lavrov, negou publicamente que a Venezuela tivesse pedido ajuda militar. E com isso, Putin criou sua própria saída. Um parlamentar ameaça, um ministro nega.